Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Mente Aberta para fazer para vocês mais uma sessão que vai corresponder aí à playlist, onde eu venho falando da origem da psicologia, venho trazendo aqui elucidações importantes, né, com relação à origem da psicologia, com relação às raízes filosóficas, né, que compõem aí a pré-história da psicologia. O link da playlist vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque, né, caso você tenha o interesse para vir a ter uma visão contextualizada acerca do assunto, você pode clicar aí no link e daí você vai poder ter acesso a todos os vídeos que compõem de fato a playlist. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Galton, né, que aí faço referência a um cientista britânico do século XIX, e diante disso ele vai desempenhar um papel que podemos considerar que é um papel pioneiro na psicologia, mas não só um papel pioneiro na psicologia, mas também na biologia, na estatística, né? Então ele faz parte aí desse pioneirismo, né, que contempla, vamos dizer assim, a história, ou melhor, a pré-história da psicologia. Ele tem um livro que é nomeado O Gênio Hereditário, tá? É um livro que fora publicado aí no ano de 1869 e ele introduziu uma questão muito importante nesse livro. Digo importante enquanto pioneiro na origem da psicologia enquanto ciência, tá? Ele introduziu a ideia de que as características psicológicas, as características intelectuais humanas, elas são amplamente determinadas pela hereditariedade. Ele acreditava muito nisso, ou seja, ele não acreditava que eram moldadas pelo ambiente ou pela criação. Ele não acreditava na predominância do ambiente, ele não acreditava na predominância da criação, ele acreditava naquilo que há de ser a hereditariedade, né? Então isso está muito, vamos dizer assim, que intrínseco a esta obra, né? E essa obra, ela está entre as primeiras tentativas de fato examinar aquilo que há de ser as capacidades humanas, a partir do que há de ser uma perspectiva científica. Então, o foco da obra dele, de fato, está de modo muito significativo naquilo que há de ser a influência genética, tá? Então, naquela época, as ideias de Charles Darwin, já falei sobre ele aqui, né? As ideias dele com relação à seleção natural, que fora publicada ali nas Origens da Espécie, né, das Espécies, uma obra de Charles Darwin do ano de 1859, né, essas ideias que estão aí contempladas, que contemplam esta obra, influenciam de modo muito profundo o pensamento científico, né? E Galton, que é primo de Darwin, aplicou esses conceitos revolucionários naquela época e evolucionários, né, de Darwin. O Galton aplicou nas suas ideias, né, nas suas reflexões, nos seus pensamentos, né, quando ele começa ali a estudar as habilidades humanas, ele vai ser muito influenciado por aquilo que Charles Darwin sedimentou ali na origem das espécies. Então Galton, ele buscou responder a questões muito importantes sobre questões que estão relacionadas aí ao intelecto, à personalidade, né? Ou seja, o que é que de fato molda o intelecto?
o que é que de fato molda a personalidade? E aí ele vai trazer a natureza, a herança genética, né? Ou a criação, o ambiente e a educação. E aí ele vai dar ênfase, né, à questão da herança genética. Então, Galton, ele argumentava de modo muito significativo que as características mentais, como a questão da inteligência, a criatividade, as habilidades, eram transmitidas geneticamente. E ele chegou a essa conclusão, né, quando ele começa a estudar genealogias de pessoas notáveis, né, pessoas talentosas, pessoas bem-sucedidas, cientistas, artistas, políticos, e ele começa a identificar que as características frequentemente se repetiam dentro das famílias, né? E aí ele vai focar em pontos principais. Que pontos são esses? O estudo, estudos genealógicos, né? Ou seja, Galton ele traçou linhas de hereditariedade em famílias, né? Famílias ali proeminentes, né? Para de fato mostrar que pais e parentes próximos de indivíduos notáveis frequentemente exibiam realizações excepcionais. Ele começa a identificar isso. Olha como isso aqui se repete nessa família. Olha como essa habilidade aqui se repete nessa família. Olha como essa característica aqui se repete nessa família, né? E aí ele vai focar em um outro ponto: seleção natural e inteligência. Ele associou a inteligência com a evolução, né? Sugerindo aí que pessoas altamente talentosas tinham maior probabilidade de fato, transmitir suas capacidades às próximas gerações, né? E aí ele vai trazer um outro ponto, que são medições e estatísticas, ou seja, ele foi um dos primeiros a aplicar métodos quantitativos, tá? Que aí faz referência às medições e às estatísticas, né? Ele foi um dos primeiros a aplicar métodos quantitativos no estudo da mente humana, incluindo medições de habilidades cognitivas e físicas, né? E aí ele vai desenvolver conceitos muito fundamentais diante disso e vai aplicar ferramentas estatísticas para, de fato, sustentar os seus argumentos. Então, gente, Galton, ele dava uma ênfase, ele enfatizava de modo muito significativo que a natureza tinha um papel predominante na determinação das habilidades. Ele acreditava muito nisso. Olha, as habilidades humanas, né, serão determinadas de modo muito significativo por aquilo que há de ser a natureza. Ele não negava totalmente a importância, né, da criação do ambiente, né? Mas ele acreditava que as predisposições genéticas eram a base sobre a qual o ambiente poderia de fato atuar, né? Mas o ambiente atuava dentro de limites determinados pela biologia, entende? Então, para Galton, a criação, a educação não poderia transformar uma pessoa comum em um gênio, mas poderia maximizar, vamos dizer assim, o potencial inato de alguém. Então, essa visão, naquela época lá, contrastava com perspectivas que estavam mais contemporâneas, né? Que daí então atribuíam maior peso à influência ambiental de fato, no que diz respeito à formação do caráter, no que diz respeito à formação das habilidades, né? As ideias de Galton lançaram aí as bases, vamos dizer assim, para os estudos referentes à hereditariedade, os estudos referentes à inteligência,
né? Ele influenciou bastante disciplinas como uma disciplina que é nomeada como psicologia diferencial, né? A genética comportamental fora muito influenciada por ele, entende? Só que o seu trabalho, ele também gerou debates éticos, especialmente por inspirar movimentos como a eugenia, que buscavam melhorar, né, as populações humanas por meio daquilo que há de ser o controle reprodutivo. Então isso aí gerava, né, muitos debates éticos na época. Embora o equilíbrio entre natureza e criação continue sendo aí um tópico central na psicologia moderna, hoje se reconhece, né, que a interação entre genes e ambiente é muito mais, mas muito mais complexa do que aquilo que Galton propôs, né? Suas ideias, elas permanecem influentes, né, porque destaca de fato a importância da herança biológica na compreensão das capacidades humanas, mas hoje em dia a gente se debruça numa complexidade muito mais significativa no que diz respeito a essa temática que fora abordada por Galton, tá? Então, gente, Galton, ele foi um dos primeiros, de fato, a sugerir que a hereditariedade desempenha um papel muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento humano, e claro, isso aí vai influenciar bastante a origem da psicologia, né? Então ele vai acreditar e ele vai trazer que a hereditariedade molda capacidades, molda comportamentos, entende? E as suas ideias sobre esta primazia da natureza, né, são refinadas posteriormente, vão ser refinadas por pesquisas posteriores, né? Diante disso, ele não deixa de ser um gênio, né? Ao publicar essa obra, O Gênio Hereditário, né, que permanece uma obra que vamos dizer que é seminal na história da psicologia e da genética comportamental, tá bom? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online. Pelo fato de ser online, eu atendo em todo o Brasil e até fora do Brasil, desde que falem em português, né? Como os pacientes que eu tenho em Portugal, né? Tenho uma paciente na Holanda, por exemplo, mas ela é brasileira que mora na Holanda, entende? Então eu atendo fora do Brasil também, mas desde que falem o português, porque eu não falo e nem entendo outros idiomas, tá bom? Mas é isso, o meu contato vai estar aqui no comentário em destaque, tá? Na plataforma do YouTube. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp e eu vou te passar as informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo de acompanhamento psicológico comigo, que, como eu falei, é 100% online, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.